Então, gente, o encontro é de fato quando a gente se encontra com o Senhor, quando Ele fala face a face com você, aquilo que você precisa ouvir. Então, se você está na dúvida de vir para o encontro, venha para o encontro, faça aquilo que for necessário, porque Deus tem algo específico para você, como Ele teve algo específico para o Felipe, teve algo específico para mim, e Ele vai se revelar na sua vida, amém? Amém, então conto com vocês, igreja. Primeiro é o quê? Oração. E segundo... Aí, conto com vocês. Glória a Deus. O único pré-requisito para participar do encontro é que você tenha feito a Universidade da Vida, esteja fazendo ou já tenha feito. Talvez você já fez a Universidade da Vida, mas você não participou do encontro. Participa agora. Talvez você já fez, já até participou do encontro, mas você andou assim... Você precisa de uma renovação. Quer participar de novo do encontro? Pode. Ok? Não tem problema, pode participar do encontro de novo. O encontro, quanto mais vezes você vem, melhor. Tem coisas, irmãos, que você pode fazer várias vezes que não vai te fazer mal. Nem um pouco mal. Pode participar de novo, que vai ser uma bênção na tua vida. Mas você tem que ter feito as primeiras aulas da Universidade da Vida, é um único pré-requisito. Você que nunca fez a Universidade da Vida e ficou com uma vontade de vir no encontro, a próxima UV, a próxima Universidade da Vida, você entra, tá bom? Vamos combinar assim? Aí você vai participar do encontro, que vai ser uma bênção. Irmãos, antes de passar para a palavra hoje... É 7 de setembro, né? Acho que o povo foi viajar, né? Porque eu estou sentindo muita falta de muita gente aqui hoje. Mas eu quero falar algo tremendo, que nós vamos ter esse ano, uma coisa que fazia tempo que a gente não fazia, e vai ser ótimo. Nós vamos ter um batismo numa chácara. Junto com o batismo, vai ser um dia para toda a igreja poder ir lá, com a sua família, fazer o seu piquenique. Estou doida para passar na mesa da Delma, da Ana, e tem da Hilda, e tem umas irmãs aí que cozinham, e aí cada um leva o seu lanchinho, e a gente belisca um pouco o lanche, mas cada um leva o seu, hein? Não vai ir lá, cara de pau. Leva o seu lanche, cada um leva o seu lanche. Eu queria passar esse vídeo para vocês. Vocês estão com o vídeo pronto? Para vocês verem um pouquinho do lugar que a gente vai. Agora, se a gente está com esse calor hoje, imagina dia 7 de dezembro. E a gente já vai orando para não chover, tá bom, irmãos? Vamos orando para chover agora, mas para aquele dia não chover, que agora a gente está precisando de chuva, né? Oi? Não precisa batizar não, porque depois todo mundo vai poder cair na água. Não tem problema. Depois do batismo, a piscina é liberada. Para quem quiser nadar, eu vi lá que parece que tem pedalinho. Esses dias, eu vou lá para visitar, para ver o lugar de perto, como vai ser. Mas é um tempo tão gostoso. E vai ser uma forma de uma festa de final de ano para a gente, de encerramento. Então, eu gostaria que todos vocês fossem. Novas informações a gente vai dando quando for chegando mais perto. A princípio, não pretendo colocar ônibus, porém, se houver necessidade, só que aí o ônibus você tem que pagar, tá bom? Para ir lá você não vai precisar pagar, mas se tiver que ir de ônibus, aí você teria que pagar o ônibus. Então, mas se der para se juntarem, cada equipe de discipulado, poder, cada célula se juntar para fazer a sua própria van, sua própria forma de ir, eu acho que fica mais prático, tá? Sobre o encontro, eu só quero dar um aviso muito importante. Quando você passa pelo encontro, está dando um eco aqui em cima, acho que tem que diminuir alguma coisa aqui em cima, para mim. Quando você passa pelo encontro, as pessoas pensam que podem perder alguma palavra.
E o encontro, ele funciona de uma forma que uma palavra vai construindo a outra. Então, para que você passe pelo encontro, você tem que participar de tudo, tá bom? Tira o sábado e o domingo para o encontro. O domingo termina na hora do culto, aí acabou o encontro. E no culto, nós vamos terminar o encontro recebendo um pastor de Zipaquirá, Colômbia, um homem de Deus, chamado pastor Sandro, que tem feito uma obra linda em Zipaquirá, e ele estará aqui nos abençoando domingo. Então nós vamos ter um culto com um convidado mais do que especial, um homem que vai trazer uma palavra profética sobre a tua vida, e que a tua vida nunca mais será a mesma. Então, nós temos recebido já, como a liberação que o pastor Rubens falou agora, temos recebido essas palavras proféticas que Deus tem me dado sobre esse novo tempo da igreja, e domingo que vem vai ser algo sobrenatural. Se eu fosse você, eu não perdia, tá? Então, vem aqui. Ai, é só para quem vai fazer? Não, o culto é para todo mundo. Eu estou falando que quando terminar o culto, terminou o encontro. É isso que eu estou falando só. O encontro vai terminar um pouco antes do culto, lá embaixo, tá? Glória a Deus, vamos para a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, vem aqui, ó Deus, vem nesse lugar, vem em cada coração, em cada espírito, ó Pai. Vem, ó Deus, marcar em nós a Tua verdade e tirar, ó Pai, tudo aquilo que não é Teu. Que a Tua graça, o Teu poder se manifestem, mas principalmente, ó Deus, que a Tua palavra entre no nosso espírito, seja marcado no nosso coração e transforme a nossa vida. Fala aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. A palavra de hoje é seja livre. Em João 8, 31 e 32, tem aqui a maior declaração sobre o ser livre. A gente tem tanta confusão na questão de liberdade, libertação e liberdade, que hoje a gente vai entender um pouco melhor. Em João 8, 31 e 32 diz assim, eu acho que pode abaixar mais um pouco, está dando um eco aqui em cima, gente. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos aqui começando a entender que a libertação, ela é operada pela palavra de Deus. Quando a gente vê muito essa questão, porque o que é ser livre? Ser livre é você não ser escravo de nada, ok? Não ser dependente de nada, isso é ser livre. Ser livre quer dizer que você já passou pela libertação de obras que o inferno coloca sobre a sua vida. Quando a gente fala de libertação, nós muitas vezes lembramos, e nós estamos falando sobre opressões demoníacas, estamos falando sobre, essas opressões aparecem, e eu vou dando agora alguns exemplos, para você ver se você se identifica ou não, se existem áreas na sua vida, que ainda precisam ser quebrada toda a maldição do inferno sobre a sua vida. Aonde o diabo domina, ele traz morte, ele traz destruição, ele traz roubo. Se existe alguma área dessa vida da sua vida que você percebe que isso permanece, você até aceitou Jesus, mas aquela área permanece, parece assim, que sempre há uma destruição no casamento, destruição no relacionamento com filhos, destruição na vida de pessoas que você ama, ou até na sua própria vida, a destruição que vem por vários aspectos de enfermidades, você não conseguir construir nada. Se você percebe que existe um espírito de morte, o espírito de morte, ele se apresenta muitas vezes na área de enfermidades que são repetitivas de geração em geração. Não estou falando, irmãos, que todo mundo que fica doente é o diabo, tá bom? Não é assim que funciona.
Então, nem todo mundo que está doente, você tem uma enfermidade, é porque você não tem fé, é porque o diabo... Para de falar bobagem. Isso não é verdade, ok? Então, tem muita coisa que nós sabemos superficialmente. Mas quando, por exemplo, é uma enfermidade que vai se repetindo de geração em geração, mortes violentas na família, existem muitos casos de mortes violentas, sabe aquelas coisas que acontecem e que você não entende por que se repete tanto uma coisa ruim na sua casa? Isso fala que existe ali um espírito maligno que ainda domina. Vocês estão me entendendo? Até agora? Na área de roubo financeiro, parece que paira todo tempo um espírito de miséria. Não importa quanto ganhe, não importa quanto entre, parece um saco furado que nunca acaba. Fica uma época bem, mas daqui a pouco cai de novo. Eu lembro que na minha família eu tive que orar muito quando eu identifiquei isso. Que, como eu já testemunhei aqui, eu percebi que existia esse espírito, que eu não sei exatamente quando entrou na família, mas eu já orei, apliquei. E o principal, que hoje você vai aprender, que toda libertação, quando você começa a andar, viver a palavra de Deus, orar a palavra de Deus com convicção, mas principalmente, a palavra de Deus é que rege a sua vida, é o maior poder de libertação que existe. A libertação na minha vida financeira veio pelo dízimo, pelas primícias e pelas ofertas. Pela palavra impressa em mim e praticada. Porque eu lembro assim que os meus bisavós eram fazendeiros, muito ricos, e eu não sei qual foi a história deles. Aí depois eu sei que meus avós, o meu avô paterno eu não tenho muita informação, mas os meus avós maternos, o meu avô já tinha sido dono de fábrica de refrigerante, ele era dono de padarias. E quando eu fui criança e conhecer, ele perdeu tudo. E eu escutava a minha tia que cuidava dele, que era minha tia solteira, que depois foi a minha mãe, quando minha mãe morreu. A minha tia falando assim, se todo mundo que deve pagasse para a gente, nós seríamos ricos. Aí só me acendeu uma lanterna. Então eu queria que você começasse a perceber se existem coisas na sua casa e na sua família, onde precisa haver uma libertação. Eu tenho alguns testemunhos disso, mas hoje não dá tempo de contar, em várias áreas de enfermidade, várias áreas na família, aonde precisou eu entrar com a oração, mas também com um posicionamento da palavra. Porque às vezes essa libertação, a gente pensa que é só aquilo que a gente vê de uma oração, e aí o espírito maligno vai embora e está tudo certo. Irmãos, não é assim. Não é assim que funciona. Você já orou, por exemplo, para uma pessoa que está endemoniada? E o espírito maligno saiu na hora? Eu também. Mas daqui a pouco, aquela mesma pessoa ainda estava endemoniada. Ela cai endemoniada de novo. Houve a libertação? Não. Houve uma expulsão, mas se a pessoa não toma um posicionamento da palavra, meu filho, você pode morrer de expulsar o demônio. Você vai numa casa cheia de falta de paz, aquela casa que é uma bagunça, uma gritaria, um espírito opressor, pessoas veem vulto na casa o tempo inteiro. Aí a gente vai lá, ora, expulsa, na hora a gente vira as costas, os donos da casa repetem atitudes que atraem os demônios, não adianta nada. Os demônios tudo volta. Começa a assistir pornografia, ligar televisão em filmes demoníacos. Gente, a maioria de filme de terror é demoníaco. Você está chamando demônios para dentro que você põe dentro da tua casa. Gritaria, maledicência, palavrões. Sabe o que são palavrões? Vem, Satanás. É isso que é palavrão. Entra na minha vida, entra na minha casa. Posicionamento.
Eu já tive a experiência de conhecer pessoas, e eu me lembro de uma muito específica, que já se foi, que ela tinha tudo para ser uma pessoa que quando entrasse na igreja caísse endemoniada, foi envolvida com coisas muito pesadas, assim, que atraem demônios que você nem imagina, de sacrifício de sangue, negócio feio mesmo. Mas quando essa mulher aceitou Jesus, ela se transformou. E ela andou na palavra de Deus. E ela foi liberta de enfermidade, de um espírito de pobreza, que ela mesma contava que quando ela chegou na igreja, ela não tinha nem roupa para vir na igreja. Ela tinha tanta vergonha, ela e os 2 filhos, quando ela chegaram na igreja, que ela chegou na igreja, que ela tinha uma roupa surrada, um chinelinho, que ela sentava lá atrás. Mas ela foi assumindo posicionamento, ouvindo a palavra e obedecendo, ouvindo a palavra e obedecendo, que aquela mulher, ela se tornou uma mulher próspera, abençoada, livre de enfermidade, e eu nunca precisei fazer uma oração de libertação com ela. Nunca precisou. Porque você não tem noção do poder que a palavra de Deus tem, irmão. A palavra de Deus tem um poder maior de qualquer grito. A palavra de Deus tem poder contra as trevas maior do que qualquer aprisionamento demoníaco. A palavra de Deus, ela é o próprio Jesus falado, saído, o sopro de Deus na terra. A palavra de Deus não é um conhecimento teológico burro, um conhecimento teológico vazio. Não é isso que a palavra de Deus é. Porque aí você pode ver que tem pessoas que conhecem mais a Bíblia do que eu, do que você, do que qualquer teólogo, mas não tem a vida transformada. Porque a palavra de Deus, se ela não é posta em prática, ela não adianta nada. Se a palavra de Deus não é impressa no teu coração como uma verdade absoluta, quando você declara aquela palavra, ela é vazia. Cada vez que nós subimos nesse altar, pastor Nivaldo, a pastora Alessandra, pastor Rubenzeu, cada pessoa que sobe nesse altar e declara a palavra de Deus, pastora Marina e alguns que nem são pastores e sobem para pregar a palavra, ele libera uma palavra. É uma palavra para transformar. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que é capaz de dividir a alma do espírito. Quer dizer, a palavra de Deus é aquela que atinge os lugares mais profundos da nossa alma. Agora nós podemos ouvir a palavra de Deus e falar, que bonito, interessante, e continuar a nossa vida do jeito que está. Que a gente não faz nem cosquinha para o inferno. E depois você pode sair assim, como aqueles lá, nossa, esqueci o nome. Aqueles que foram expulsados do demônio e em nome de Jesus, que Paulo prega. Quer dizer, ele nem conhecia. É a mesma coisa quando você declara uma palavra que você não crê e não vive. Ela não tem poder. A palavra que tem poder é aquela que entra no teu espírito. A palavra que tem poder é a que você crê de todo o seu coração. A palavra que tem poder é a palavra que você vive e que você se transforma a partir dela. Essa palavra tem um poder tremendo. Tem um poder de te libertar, de libertar tua família, de libertar teu filho. Essa palavra, você que agora Deus está me trazendo aqui, mãe, que tem um filho escravo de vícios. Eu estou falando que você pode, ao declarar a palavra, ao orar a palavra, a declarar a palavra, com fé sobre a vida dele, vai trazer libertação. Não é passe de mágica, não vai acontecer magicamente, vai haver um processo, mas a cada dia declarada é um grilhão que se quebra, cada dia declarada é rompimento de alguma barreira, cada dia declarada, algo na mente dele vai ser transformado. Nós temos que parar de ser tão débeis e tão vulneráveis ao inferno, simplesmente porque não andamos segundo a palavra de Deus. Porque achamos que somos mais inteligentes e mais espertos que o Senhor. Que as nossas soluções são melhores do que as de Deus.
Já fez isso? Com certeza, alguma vez. Assim como eu, também já deve ter feito isso. Escolheu pela a sua forma de pensar. Não, porque nos tempos que nós vivemos hoje, é ultrapassado essa coisa de não ter relacionamento sexual fora do casamento. Tá indo, você acha que a sua sabedoria é melhor do que a sabedoria de Deus? É isso que você está falando? Essa questão, por exemplo, pessoas querem ser libertas em várias áreas. Aí tem relações sexuais com um monte de gente. Ah, é com esse que eu vou casar, tem relação sexual. Ah, não, aí já não deu certo, vai casar. Você sabe que a palavra de Deus diz que quando uma pessoa tem relação sexual com a outra pessoa, ela se faz um com aquela pessoa, isso significa que os demônios que têm poder na vida daquela pessoa passam a ter poder na sua vida. Legal, né, gente? E a palavra de Deus é ultrapassada. A palavra de Deus é sabedoria pura. A palavra de Deus é liberdade para a nossa vida. A palavra de Deus é alegria para nós. A palavra de Deus, num primeiro momento, pode parecer e muitas vezes exige uma renúncia da nossa carne. Exige sim. Mas a consequência é bênção. E ela traz alegria e não tristeza. Ela traz bênção e não maldição. Ela traz posicionamento. Essa é a palavra de Deus. E muita gente não suporta a palavra de Deus. Não suporta, porque confronta o pecado, confronta os demônios que estão sobre a pessoa. Acabei de ver uma coisa que eu nunca tinha visto, mas estou feliz, porque o Senhor está falando nesse lugar. E eu sei que quando Deus fala, tem hora que é difícil de suportar. Porque hoje Deus quer trazer para você um poder sobrenatural, mas vai depender da tua decisão. Irmãos, não existe mágica para a libertação. Existe sim a oração de libertação, fazemos a oração de libertação, mas após a oração de libertação, há uma orientação do que você deve fazer para que se mantenha aquela libertação. Se você não andar nessa direção, não vai se manter a libertação. E o diabo, ele é tão astuto que ele usa coisas muito sutis, obrigado. Muito sutis. Para aqueles que já são, que andam mais já com o Senhor. Para as pessoas que são ainda mais novas, que não conhecem a palavra, que estão chegando agora, estão conhecendo a palavra agora, o diabo pode usar qualquer coisa. Mas para os filhos de Deus, às vezes ele usa pequenas sutilezas para enganar. Perceba, quando ele enganou Eva, para que Eva não andasse segundo a palavra que Deus tinha dado, que era simples e objetiva. De todas as árvores do jardim comereis, porém da árvore que está no jardim, a árvore do bem e do mal, essa não comereis. Quer palavra mais simples e mais objetiva do que essa? Não dava para ser mais simples o negócio. Satanás chega quando Deus nos dá uma direção. Quando Deus dá a palavra dele. Por exemplo, seja dizimista. Por exemplo, não fale mais palavrão. Por exemplo, gritaria não convém ao Filho de Deus. Por exemplo, irai-vos e não pequeis. Ele dá a palavra clara. O que é para a gente fazer? O que Satanás fez com Eva? Ele pegou uma verdade, jogou uma pitada de mentira, e a verdade temperada com mentira se transforma em mentira. Porque a verdade é absoluta. Dá para você entender isso? E ele chega e fala assim, Deus falou que vocês não podem comer? Ela fala, não, a gente pode, tonta. Já começou a conversar com o diabo. Irmão, a hora que você começar a dialogar com o pecado, já era. Tá? Com o pecado a gente não dialoga.
Ela foi querer explicar para o pecado que ela não podia fazer aquilo. Então não precisa explicar. Só fala assim, ó. Fala com a minha mão. Não vou te dar ouvidos. Não vou dialogar. Não vou dialogar com o desejo da minha carne. Não vou dialogar com os argumentos da minha alma. Não vou dialogar com minhas coisas. Palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que não procede disso é pecado. Vem do maligno. E aí ele fala assim, só daquela, eu já sei. Deus só não quer que você coma, porque quando você comer, você vai ser semelhante a Ele, porque você vai conhecer o bem e o mal. Era verdade isso, que ela conheceria o bem e o mal? Sim. Era verdade que ela seria semelhante a Deus? Ela já era semelhante a Deus antes de conhecer. Ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ela não precisava daquela árvore para isso. Nós não precisamos do pecado para ter alegria. Nós não precisamos de nada do pecado, de nenhum argumento maligno, de ouvir nenhum profeta das trevas. Nós não precisamos de nada disso. É a palavra de Deus, porque nós temos já a imagem e semelhança de Deus. E hoje nós temos a mente de Cristo colocada através da nossa salvação. Por que perder tudo isso? Para satisfazer a nossa carne por algum tempo. Para que perder tudo isso? Vale a pena? Não vale. Não vale a pena. Mas olha que lindo que a palavra de Deus diz aqui. Eu quero ler mais 2 versículos com você. Eu poderia ler muitos que falam sobre isso, mas eu escolhi esses daqui. Em João 17, 15 até o 17 diz: não rogo que os tireis do mundo, para que mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus. E outra passagem que eu quero ler é Tiago 1. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Repitam comigo. Eu não gosto muito de repetir, mas hoje eu vou. Vou ser cumpridor da palavra. E não somente ouvinte. Enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e dá liberdade, olha o que fala, a lei de Deus, a palavra de Deus é a palavra da liberdade. Olha que coisa linda. E nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será o quê? Bem-aventurado em qualquer coisa que ele fizer. Gente, quer mais claro do que isso, irmão? Precisa de um simpósio? Precisa agora de alguma coisa para você entender que é simples. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ponto. Ler a palavra e obedecer. Tem dúvida? Pergunta para o seu discipulador, pergunta para um dos pastores, pergunta para mim, porque tem hora que a gente não entende algumas coisas, tem questões da palavra que são fatos históricos, a palavra conta fatos históricos, então pode ser que, principalmente o Velho Testamento, o Novo Testamento é mais simples de entender, mas principalmente o Velho Testamento você pode ter algumas dificuldades de entender, e qualquer dificuldade pergunta para a gente, que a gente explica, e se a gente não souber, a gente vai estudar para te explicar também. Mas é simples. Mas as coisas do dia a dia, irmãos, não são um mistério sobrenatural. É coisa que a gente já sabe todo dia. Agora, olha onde permanece. Eu vou falar de 4 coisas, esses versículos que nós lemos. Então, aqui, esse primeiro que eu li, ele fala, se vocês permanecerem na palavra, vocês serão os meus discípulos. E então conhecereis a verdade. Quer dizer, estar na palavra, estudar a palavra, meditar a palavra, essa é uma forma
de nós conhecermos a verdade. E aí sermos livres. Mas pegando todos esses versículos, a gente vai ver como a palavra pode manifestar o poder de libertação, que a gente tem 4 coisas que a gente precisa praticar para poder ter essa libertação na nossa vida. A primeira coisa é conhecer. Conheça a palavra. Irmãos, olha, eu vou contar um segredo para vocês, que eu acho que pode ser que alguns ainda não sabem disso. Não adianta ter a Bíblia, nem que ela fique aberta no Salmo 91 ou 23 na sua casa. Não adianta pôr embaixo do travesseiro, ela não passa por osmose. Acredita isso, irmão? Tem que ler. Tem que estudar. Tem que gastar tempo com a palavra. Eu tenho várias Bíblias. E quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Lê a Bíblia inteira? Eu só abro para ver o que Deus fala no dia. Meu coração, é uma seta. Ouvi uma besteira dessa, irmãos, me perdoe. Muito raramente, mas muito raramente, você pode fazer isso. Senhor, hoje eu preciso de uma palavra, eu não sei. E mesmo pode não dar certo, viu? De repente você cai lá e sai aquela palavra, raça de víboras, arrependei-vos. É isso mesmo que Deus está querendo falar com você, mas aí você não aceita. Então, toma cuidado. Fica procurando onde caiu, onde tem uma palavra boa. Aí você pega um livro que nem de Jeremias, que é só uma choradeira e um monte de maldição. Ai, Jesus, só tem maldição aqui. Então, a palavra de Deus, ela é linda quando nós entendemos ela no contexto inteiro. Quando você pegar um livro para ler, leia ele inteiro. Conheça a referência histórica. Conheça a palavra de Deus. Uma sugestão que eu dou para todo mundo, esses dias eu não tenho feito isso, mas eu faço com frequência, é ler um capítulo de Provérbios por dia. Além da outra leitura da palavra, tá? Porque não adianta você ler só Provérbios. A verdade não está só em Provérbios. Mas Provérbios te deixa muito mais sábio. Muito mais sábio. E você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que meditar na palavra diariamente. Estude a palavra. E você sabe uma coisa? Cada vez que eu me deito na palavra de Deus, eu me apaixono mais pela palavra de Deus. Cada vez. Eu já li a Bíblia inteira, já não sei nem quantas vezes eu já fiz isso. Ao longo também, né? Era pouca vergonha se eu não tivesse feito com mais de 40 anos de convertido, né? Então, já li várias vezes inteira. Esse ano eu não estou me dedicando a ler ela inteira, mas estudar livros específicos da palavra. Leia, medite, conheça a palavra de Deus. Sabe, se deleite naquilo. Nesse momento Deus me direcionou a estudar de novo o livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, porque os 3 eles se falam de algumas coisas semelhantes. Falam dos reis de Israel, né? E por incrível que pareça, eu comecei a ler, e Deus já me falou tanto coisas novas, de coisas que eu já li não sei quantas vezes aquilo, já preguei, e Deus me trouxe uma nova visão, porque assim a palavra de Deus é. A palavra de Deus, ela é viva. Quando fala que ela é viva, ela, cada vez que você lê, ela tem algo novo para te mostrar, ela tem algo novo para te ensinar. A palavra de Deus, a gente fala que Jesus é a palavra, Jesus é o Logos de Deus. De alguma forma, essa palavra está em Jesus, e ela vem para trazer algo de transformação na nossa vida. É a própria mente de Cristo entrando na nossa mente. É a própria verdade de Cristo entrando dentro de nós. Segunda coisa, pratique a palavra. Pratique. Saber e não viver não te dá poder nenhum, irmão. Nenhum. Até o diabo conhece mais a Bíblia do que você. Sabia? Não tenta ir pela palavra de Deus, se essa palavra não tiver impressa e for uma verdade absoluta no seu coração, porque o diabo usa a palavra de Deus, como ele tentou usar com Jesus na tentação do deserto. Porque o diabo ali,
Ele usou a palavra de Deus. Se lance, porque a palavra diz que ele daria a ordem aos seus anjos a seu favor. Ele usa a palavra. Ele usa a palavra. Ele sabe da palavra. E tem muito endemoniado por aí usando a palavra para fazer você pecar. Então não seja tonto. Conheça você a palavra de Deus. Para ter discernimento. Para saber quando alguém está pondo uma pitada de mentira na verdade. Porque a pitada de mentira na verdade transforma toda a verdade em mentira. Cuidado com isso. Cuidado com a pitada de mentira. Terceira coisa, santifique-se na palavra. A palavra, quando ela é escrita em nossos corações, ela tem o poder de ser repelente de Satanás. Você está passando repelente aí para... Agora eu nem sei como anda a questão da dengue, né? Não tem chuva, morreu todos os insetos, não tem mais nem poça d'água, né? Então, graças a Deus, a seca trouxe seus benefícios. Pelo menos acabou com... Ai, que bênção, não tinha pensado nisso, os mosquitinhos morreram secos do Ricardo. Gente, que bênção. Bom, mas quando tinha a questão lá dos mosquitos da dengue, né? Aí passa repelente. O melhor repelente para Satanás é a palavra de Deus. A palavra de Deus impressa dentro de você. Haverá tempo em que um não precisará ensinar o outro, porque a minha palavra estará escrita nos seus corações. A palavra está escrita no teu coração? Você que gosta de tatuagem aí, tatua a palavra no teu coração, de forma que ela não saia mais. Tatua a palavra dentro de você, de forma que ela não seja esquecida, de que todo momento o teu coração te lembre da verdade. Quando a tentação vier, quando vier a mentira, você sabe a verdade e você repele aquela mentira. Santifique-se na palavra. E a quarta coisa, permaneça. Fala comigo. Permaneça. Não haverá um momento que você já aprendeu tudo da palavra. Quem se acha muito estudioso da palavra, que você sabe tudo? Filho, se você acha que você sabe tudo de alguma coisa, que você não sabe nada dela. Quando a gente começa a saber mais, a gente já começa a se sentir ignorante a respeito daquilo. Isso é em todos os aspectos da nossa vida. Quanto mais sabemos, mais vemos o quantas coisas nós temos que aprender. Quem se acha muito expert na palavra, sinto te dizer, irmão, você está no jardim da infância. Quem já começou quem estuda a palavra e mesmo assim fala, meu Deus, como eu preciso aprender da palavra. Ai, você já está no ensino médio. Faculdade e pós-graduação, sinto muito, irmão, só no céu. E a palavra, se a gente não permanecer todo dia e não buscar a paixão diária pela palavra, que até o nosso último suspiro a gente busque essa paixão, busque a palavra, vai ter dia que você não vai ter vontade de ler. Hoje tem Bíblias que você pode ouvir, não tem? Você põe lá no seu celular. O dia que você não está dando conta, coloca lá seu foninho de ouvido no ônibus, no seu carro, vai ouvindo a palavra. Leia a palavra, se force a estudar pelo menos um capítulo por dia, se foi aquele dia que não deu tempo mesmo, que acontece. Mas busque essa paixão todo dia, até o último suspiro. Por quê? O diabo também sabe o poder que a palavra de Deus tem na vida de um crente. O diabo sabe que você é cheio do poder quando essa palavra é impressa no teu coração e quando você anda na palavra de Deus. Quando você ora a palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus. O diabo sabe o poder que isso tem. E ele vai fazer de tudo para te afastar da palavra. A nossa carne vai querer nos afastar da palavra. E quando a gente vai se afastando da palavra, ela vai se apagando de nós. Não existe nada que vai ficar para sempre. Você pode lembrar, mas a força daquela palavra, ela se perde com o tempo. E quando a força da palavra, ela vai se perdendo e apagando dentro de nós, a gente vai dando espaço para a volta daqueles demônios que antes tinham dominado a nossa vida.
A palavra, ela expande, a palavra é aquele repelente, a palavra dentro de nós, ela não dá espaço para o espírito opressor. Mas quando ela se apaga, quando a luz se apaga, quando a luz apaga, o que vem? Trevas. Então não deixa a luz se apagar. Lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. A minha luz que me guia é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amados, hoje nós vamos fazer uma oração, sim, sobre você ser livre, em alguns aspectos. Mas você vai fazer um compromisso com Deus hoje, de se posicionar a partir de agora, em cima daquele fator, e ser um cumpridor da palavra. Para a gente terminar, eu quero dizer para você que a palavra tem poder de libertar, porque Jesus é a palavra, e a vida de Jesus em nós se manifesta pela palavra. E tem mais uma coisa, viu, irmãos? Você acha que é capaz de você amar alguém que você não conhece? Como você ama se você não conhece? Você só consegue amar Jesus se você conhecer a palavra. Não adianta falar, eu amo Jesus, mas você nem conhece Ele. Você ama quem? Você ama o que de Jesus? Você gosta dele porque Ele trouxe bênçãos para a sua vida. É diferente de amar. Amar, a gente ama quem conhece. E Deus está buscando aqueles que o amam. E existem tantas promessas e tantas bênçãos para aqueles que o amam. Tantas. Eu quero terminar só lendo uma passagem da palavra de Deus, que está em Mateus 7, do 25 ao 27, que diz: E desceu a chuva. Não, perdão, do 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, serão comparados a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve minhas palavras e pratica. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi sua queda. Deus nos chama para uma vida transformada e alicerçada nele. Porque no momento, e haverão momentos, em que vier a chuva, ela não vai te destruir. Vão vir ventos que você vai ficar com muito temor, mas você está alicerçado e a tua casa não cai. Vão vir momentos em que você vai ver grande destruição. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Porque você é alicerçado em Deus. Eu podia aqui hoje, ao falar de libertação, de ser livre, falar com você só de uma oração de poder e palavras de poder, mas eu não estaria transformando a sua vida. Eu estaria dando pão para um faminto, que amanhã estaria faminto de novo. Hoje eu estou dando a você a chave para que isso nunca mais volte a acontecer na sua vida. E eu quero te convidar a ficar de pé agora. O que você quer, irmão? Uma casa firme, edificada, uma casa que se destrói toda vez? Uma casa de bênção ou uma casa de maldição? Eu vou te falar. A palavra, assim como a nossa salvação, é uma escolha diária. Você vai escolher isso todo dia.
Lembra que outro dia eu falei? Todo dia levanta e recebe Jesus de novo na tua vida. Todo dia levanta e decide que sua vida será pautada pela palavra de Deus, custe o que te custar.